Exercício 3 da lista da ACF 2024. Determine o coeficiente de atrito estático mínimo. Então ele quer o coeficiente de atrito estático mínimo. Se ele utiliza essa expressão mínimo ou máximo, é porque ele está colocando esta bobina na iminência de escorregar. Iminência de escorregar. Tá, deixa eu ver o que mais. A bobina ela tem massa de 50 kg, então a massa da bobina é de 50 kg. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que mais que ele está falando. E a parede de modo que ele determina o coeficiente de atrito estático mínimo entre a bobina uniforme de 50 kg e a parede, de modo que ela não deslize. Pronto. Então, primeira coisa, tem que colocar as forças, né, no diagrama do corpo livre, uma vez que nesse caso aqui é um problema envolvendo equilíbrio, né? O corpo ele está em repouso e vai permanecer em repouso. É um problema de estática, não é um problema de dinâmica. Por isso que eu só tenho apenas o DCL. Tá? Então aqui eu vou ter quais forças? Primeiro eu tenho a tração na corda, que é essa força que está aqui. E essa tração eu já coloquei através de suas componentes. Porque se esse ângulo aqui é 60, este aqui também é 60. Portanto, esse aqui vai ser o T seno de 60. E esse aqui vai ser o T cosseno de 60. Ainda eu tenho a FAT, que é aplicada aqui nesse ponto A. E eu tenho também a força normal. Eu até vou mudar o nome da força normal aqui. Deixa eu voltar. Eu vou mudar o nome da força normal. Vamos ver se eu consigo aqui apagar isso sem apagar o resto. Isso. Eu vou mudar o nome da força normal e vou chamar apenas de normal NA. Pronto. Eu tenho no diagrama do corpo livre também é conveniente colocar as distâncias. Então ele botou aqui que é 0,6 o raio do maior e o raio do menor aí é só olhar ali na figura, esse pedacinho, ele vale 0,3. 0,3 metros. Então, feito o diagrama do corpo livre, pode ver que eu deixei aquela força T que dá origem lá, porque para fazer o somatório das forças igual a zero, para obter o somatório das forças em X e o somatório das forças em Y, eu vou olhar para esse diagrama, fica mais fácil, né? Agora, quando eu for calcular os somatórios momentos, aquela tração ali, ela já está na perpendicular ao raio, portanto também é conveniente ter essa tração aqui. Veja, o diagrama do corpo livre ou tem apenas a tração ou tem as suas projeções, tá? Isso indifere o fato, depois eu utilizar ou a tração ou as projeções da tração. Tá bom, então vamos fazer aí a primeira coisa. Determine a equação de equilíbrio de translação. Eu posso fazer vetorialmente, eu posso fazer escalarmente. Eu vou fazer vetorialmente dessa vez, ó. Somatório das forças é igual ao vetor nulo. Então, se é vetorial, então eu vou ter que botar em termos dos versores. Então, a tração em termos dos versores, ela vai ser T seno de 60 graus I, porque ela está apontada para a direita, mais T cosseno de 60 graus J, porque está apontada para cima. Eu ainda tenho mais a força de contato no ponto A, que tem as componentes normal e força de atrito, né? Então eu vou botar lá, a força de atrito que está para cima, I, menos, J. J porque é vertical e para cima. Esta força que está aqui, ó. E a normal, ela está no eixo X, portanto ela está para a esquerda. Então é menos a normal vezes o I. Observa que a gente está trabalhando com o sistema cartesiano. Y
x e z. Diferente quando tem o plano inclinado, que normalmente a gente coloca o x paralelo ao plano inclinado, como aconteceu na AlphaCharlie. Isso aqui ainda é igual ao que? Ao vetor... Opa, faltou ainda a força-peso, né? A força-peso, nesse caso, é menos WJ. Isso aqui é igual ao vetor nulo. Então, eu vou ter duas componentes aí, né? Uma componente é devido à análise do I e a outra componente é devido à análise do versor J. Então, vamos ver, da análise do I, eu tenho que T seno de 60 que é I. Outro I que tem aqui, ó, é menos anormal, então é igual a normal, porque menos anormal seria igual a zero. Próximo é a do J. A do J, ó, T cosseno Φ e menos W. Então, T cosseno 60 é igual, mais Φ é igual a menos W seria igual a zero, portanto eu já estou passando o W para o outro lado. Então aqui, ó, dois scorezinhos tranquilos. Determine a equação de equilíbrio de rotação. Somatório dos momentos é igual ao vetor nulo, porque agora é um corpo que está em equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, né, ele não tem aí, no caso, até poderia, né? Ah, tem momentos dinâmicos? Não, eu não teria somatório dos momentos dinâmicos, porque ele não vai ter nem aceleração x, nem aceleração y, e tampouco o I vezes alfa. É por isso que o somatório dos momentos é igual a zero. Tá? Então, como o somatório dos momentos vai ser igual, momentos em relação a qual ponto? Então, vamos destacar um ponto aqui, como aconteceria na prova. Então, eu vou perguntar o somatório dos momentos em relação... determina a equação do equilíbrio de rotação em relação ao ponto G. Ah, poderia ter sido outro ponto? Poderia, não teria o menor problema. Poderia ser em relação ao ponto A, por exemplo. Tá? Eu estou pedindo em relação ao ponto G. Se eu for fazer o cálculo do somatório, eu posso observar que em relação ao ponto G, que o peso é a única força que não faria. Tá? O peso e a normal. Mas aí eu tenho a Φ, a T seno e a T cosseno. Poxa, eu vou usar a Φ e a T, que é a resultante da T seno e T cosseno. A Φ, ela vai fazer um momento no sentido anti-horário. Então, se eu fosse fazer em termos de análise vetorial, eu ficaria assim, mais Φ vezes a distância da Φ até o centro instantâneo. Essa distância é o 0,6 metros, que eu vou chamar de raio maior. Tá? Esta medida eu estou chamando de raio maior e esta medida eu vou chamar de raio menor. Isso aí é em torno do eixo Z, portanto é K. Eu ainda tenho também para atração, olhando para esta equação aqui, ó, para esta figura, eu sei que a T vezes essa distância Rzinho vai fazer o momento no sentido horário, e se é no sentido horário é negativo, então dá menos T vezes Rzinho K. Cara, capricha na letra, tá? Próxima prova, o camarada chega com letra aí que é I parecido com K, não adianta querer reclamar, porque é importante a clareza com que se escreve numa prova, tá? Bom, feito isto, eu sei que eu posso pegar aqui, no caso, como é 0K, eu posso cortar K com K com K. Portanto, a Φ
vezes o raio maior é igual a T vezes o raio menor. Então, tanto faz, ó. Aqui, por exemplo, eu teria duas gaivotas. Ou então, aqui, C fatorado, também eu poderia representar duas gaivotas. Como assim? Se eu deixar desta forma aqui, ó. T seno de 60 graus menos N I mais, vamos pegar outra lá, ó. Deixa eu dar uma olhadinha, falta do J. É o T cosseno de 60 mais FAT menos o W. Fecha aqui colchete J. Deixa eu colocar um pouquinho esse troço aqui um pouquinho mais para a esquerda e vamos botar aqui, ó. Então aqui tem o T seno de 60 menos o normal, aqui tem o T cosseno de 60 mais FAT menos W, e aí a gente vai botar assim, ó, igual ao vetor nulo. Então, se der a resposta sim, também ganha duas gaivotas. Então, eu posso ter a resposta desse jeito ou a resposta vetorialmente desse jeito, que eu vou entender como os dois scores também, tá? Deixa eu verificar aqui também, ó. Aqui, então, eu poderia dar a análise vetorial apenas, né? Ou colocar aqui ou colocar aqui. Tanto faz. Só que na primeira aqui eu teria que ainda dar uma ajeitada, tá? Porque daí eu vou botar assim, FAT vezes R menos TR K igual ao vetor nulo. Pronto. Então, ou eu ganho a gaivota aqui, ou eu ganho aqui. É um score, tá? Aqui seriam dois scores aqui nessa aqui. E essa aqui seria apenas um score, tá? Que depende lá da sua colocação de forças também. Veja que aqui eu poderia botar um score para cada força também. 1, 2. Aqui no caso, né, teria a tração, que seria 1. Aqui teria a força de atrito com a normal, seria 2. E aqui a força peso, porque na realidade tem apenas 3 forças aí, tá? Porque a força de atrito e a normal são componentes de uma única força, chamada força de contato. Determine o coeficiente de atrito estático mínimo entre a bobina e a parede, de forma que ela não deslize. Então, no momento que ele falou que ele quer o coeficiente de atrito estático mínimo, ele está falando assim, ô cadete, tu pode utilizar a fórmula da força de atrito estático máximo, que é igual a μe vezes a força normal. Bom, o nosso μe eu não sei, inclusive é a pergunta, e a normal, ora, a normal eu posso dizer que é o T seno de 60, como a gente viu lá na parte anterior, tá? Como aqui no caso eu não estou dizendo que esse aqui é o final do problema, eu vou continuar. Eu vou pegar as equações anteriores que eu vou dar nome, ó. Tem aqui equação 1, equação 2, e esta equação aqui eu vou chamar de equação 3. Então, para poder fazer isso aí, eu vou colocar lá, ó, sistema de equações que eu vou ter que resolver. Bom, a T seno θ igual a normal, eu já coloquei aqui nessa primeira. Portanto, eu vou usar a segunda equação, que é T cosseno de 60 graus, mais o FAT. Quanto é o FAT? μt seno de 60, que é igual ao peso, que é o W. E a outra equação é FAT-R, que vai ser μt
seno de 60. Cara, eu estou utilizando a fórmula da força de atrito estático nesse caso, porque ele falou que o corpo está na iminência de descarregar, porque ele falou que é valor mínimo e valor máximo. Porque se ele não falar nada, eu não posso utilizar a expressão mi vezes normal, tá? Isso aqui vezes a distância Rzinho, quanto é a distância R grande? Quer dizer, a distância R grande é 0,6. Que é igual a, rapidamente, T vezes o Rzinho, que é 0,3. Cara, para responder essa pergunta na real, basta eu simplificar aqui que isolar, porque daí o mi ele já vai ser encontrado, ó. É 0,3 sobre 0,6 vezes o seno de 60. Isso aqui vai dar 1 sobre 2 vezes a raiz de 3 sobre 2, que vai dar raiz de 3 sobre 3. Sensacional! Quanto é que dá isso em termos de conta? É a tangente de 60, esse troço aí. Ou melhor, tangente de 30. Então vamos até pegar aqui, ó. Tangente de 30, que é a mesma coisa que aquele valor lá. Vai dar 0,577, não tem unidades. Acabou o problema. Valeu!